colocando realmente cartazes, pintando murais, aproveitando outras formas de expressões artísticas, populares nas ruas, para que nós possamos divulgar a missão continental, o que estamos fazendo em todos os lugares. O pessoal saiba o que a igreja está vivenciando, a missão continental. E no próximo encontro nós vamos ver a importância do funcionamento dos conselhos missionários. Olá, eu sou o Padre Altevi, estou falando sobre a missão continental. No encontro anterior, nós vimos a missão setorial. Neste encontro, nós vamos perceber a animação missionária e como a igreja no Brasil está organizada missionariamente e percebemos também onde nós estamos atuando em nossa realidade de igreja. Então, a animação missionária. Acompanhe comigo. Animação é animar a ação. Ação de animar. Alegria, entusiasmo, movimento, calor, vivacidade. Missionária é o entusiasmo em fazer chegar o anúncio de Cristo a todas as pessoas do mundo. Missionários devem ser animados, alegres, pessoas felizes, que transmitem com alegria a palavra do Senhor. Acompanhe comigo os sujeitos da animação missionária. Quem são esses sujeitos? Os pastores e educadores da fé da comunidade cristã. As lideranças da comunidade, entre elas, os leigos, todas as pessoas que estão realmente envolvidas e comprometidas com a evangelização. As famílias, que na verdade merecem toda a nossa atenção quando se fala de evangelização. Os meios de comunicação, aproveitar bem os meios de comunicação para que nós possamos transmitir a mensagem de Jesus Cristo, que chegue a todas as pessoas. E entre elas nós temos as televisões católicas, as revistas, nós temos muitos meios, jornais, que podemos nos apropriar para evangelizar. E agora nós vamos perceber a organização da igreja no Brasil. Acompanhe comigo para que nós possamos ver como está estruturada a igreja missionariamente falando em nosso país. Nós temos as Pontifícias Obras Missionárias, POM, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CRB, Conferência dos Religiosos do Brasil. Na CNBB, nós temos a Comissão Episcopal para a Ação Intereclesial e Cooperação Missionária, que é a ação missionária. Temos o COMINA, Conselho Missionário Nacional, onde se concentra todas as forças vivas missionárias da Igreja. Inclusive, o COMINA, ele foi fundado em 1972, um pedido realmente do Papa Paulo VI, justamente por perceber muitas forças missionárias espalhadas na Igreja no Brasil, mas que estavam isoladas.
Então, o Comina foi criado com o intuito justamente de reunir todas essas forças missionárias. Por isso, nós vamos percebendo aos poucos que os institutos missionários, as congregações missionárias têm o seu espaço e a sua contribuição dentro do Conselho Missionário Nacional. Ainda faz parte de toda essa organização Institutos Missionários Fideidonos, que agora no Brasil nós estamos com uma organização, a SNBB está cada vez mais dando atenção, também os fideidonos brasileiros, missões populares e outras iniciativas missionárias, programas Igrejas Irmãs, que é justamente aquela ajuda que a igreja de uma determinada localidade faz a outra igreja que mais necessita. Temos também missão na Amazônia, a missão na Amazônia, e hoje, mais do que nunca, a gente percebe a atenção da igreja voltada para a Amazônia, não apenas como território, como espaço geográfico, mas com tudo que o meio ambiente exige de atenção e de cuidado, mas especialmente as pessoas que lá vivem. Muitas vezes falamos do meio ambiente, defendemos o meio ambiente e esquecemos os seres que estão lá no meio da Amazônia, os seres humanos que estão lá no meio da Amazônia passando grandes dificuldades. Então a CNBB tem a comissão especial para a Amazônia. Temos também o CCM, Centro Cultural Missionário, que é justamente onde acontece a formação para os missionários que vêm de outros países para trabalhar no Brasil e os missionários que se preparam para sair na missão Adigentes para ir para outros países e também os missionários que vão para outras regiões do país, especialmente a Amazônia. Também no CCM acontece a formação para seminaristas e outros tipos de formação, fé e política, outros tipos de formação que realmente vem trazer a missão da igreja como um compromisso de todos. Ainda dentro da organização da igreja no Brasil, nós temos o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, que ajuda-nos bastante para olhar a situação dos povos indígenas, que por sinal é bastante exigente e que merece atenção, carinho e muita dedicação feita à luz do Evangelho de Jesus Cristo. A imprensa missionária, que já é um dos meios que nos ajuda bastante para divulgar a boa notícia do reino. Temos várias, como já falei, várias revistas missionárias, televisão, rádio, jornais, e que precisamos estar atentos. Projetos adigentes, que são os projetos da igreja no Brasil, fora do Brasil. A CNBB e a CRB acompanham dois projetos, um em Timor-Leste, onde se encontram 7 missionárias, e um outro em Guiné-Bissau, onde a CNBB envia cada ano 2 missionários professores para ajudar na formação do clero local daquela igreja em Guiné-Bissau. Temos também a PBE, que é Pastoral dos Brasileiros no Exterior, também é uma outra força muito grande missionariamente falando. A PBE, ela acompanha os missionários, as pessoas que se encontram fora do país, que são brasileiros, que viveram realmente, receberam a espiritualidade em nossas comunidades, mas por força das circunstâncias se encontram em outros países. E eles são missionários ambulantes, entre aspas, podemos dizer, missionários que estão ali, natos. São pessoas que é uma força muito grande, porque eles não perdem aquilo que receberam na fé. Daí a CNBB criou a pastoral dos brasileiros no exterior para acompanhar essas pessoas. Temos também os leigos, os missionários leigos, que hoje está se organizando cada vez mais. Por exemplo, nós temos
às vezes, uma dificuldade como organização para o envio dos leigos, dos missionários leigos. Existem missionários leigos que estão inseridos a uma congregação. Esse tem mais facilidade de dar um passo a mais com relação à missão adigentes, por exemplo. Mas existem os missionários leigos que realmente estão ligados que há uma diocese e que não tem essa estrutura para o envio. Mas para isso, a missão continental também vem ajudando a pensar e abrindo caminhos para ajudar nessa trajetória missionária. Temos também, além de tudo isso, os conselhos missionários. E sobre estes conselhos missionários, nós vamos falar no próximo bloco, porque é justamente ali onde acontece, no próximo encontro, né? Que é justamente ali onde acontece a ação missionária em nossa igreja. Então, até o próximo encontro, onde falaremos sobre os conselhos missionários. Vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre os conselhos missionários na região, na diocese, na paróquia. Acompanhe comigo. Comire, Conselho Missionário Regional, que tem realmente uma função de animar o regional missionariamente. Comide. Os comides, que é Conselho Missionário Diocesano, é a força da diocese onde reúne toda a reflexão missiológica das paróquias e comunidades. Em seguida nós temos Comipa, Conselho Missionário Paroquial, que também reúne todas as pastorais. No Comipa, além do Comipa, nós temos os GANs, Grupo de Animação Missionária. E esse grupo de animação missionária, como também o Comipa e os demais conselhos, não vem trazer para a paróquia, para a diocese, mais atividades. Como nós sabemos, ele vem organizar todas as atividades missionárias e fazer com que tenha uma visibilidade muito maior de todo o movimento missionário. Os GAN, os grupos de animação missionária, é formado por uma pessoa de cada pastoral, que já acontece na sua diocese, na sua paróquia, no seu setor. Então, não vai mais aumentar o trabalho como muitos pensam. Pelo contrário, vai sistematizar de maneira que todos possam ver o que está acontecendo missionariamente em sua paróquia, em sua diocese, em seu regional e a nível nacional da igreja no Brasil. Então aqui nós temos, neste organograma, toda a organização missionária da igreja no Brasil. E aqui, por que mostramos tudo isso? O que tem a ver isso com a missão continental? Tem sim, para que você possa perceber onde você está atuando, onde a sua comunidade está atuando, onde o seu grupo está atuando, e ali fazer acontecer tudo o que refletimos até agora sobre a missão continental. De modo que todos nós possamos estar envolvidos e que ninguém fique de fora deste processo, desse projeto missionário, que para nós, aqui no Brasil, é o projeto de animação missionária, que é o projeto nacional de evangelização.
Uma palavrinha sobre o COMID, que é o Conselho Missionário Diocesano, porque ali é onde acontece, onde a gente percebe que acontece essas atividades propostas a missão continental. O COMID ele é formado pelas forças missionárias da diocese, paróquias, realidades eclesiais, seminários, congregações, institutos religiosos, a infância, adolescência e juventude missionárias, então, e muitas outras forças. E o COMID ele tem como finalidade, acompanhem comigo, animar missionariamente a igreja local. É o COMID que tem essa função, essa missão. Informar sobre a situação da igreja no mundo. O COMID vem abrir-nos para a missão que é voltada para a humanidade. A missão que tem como terreno o coração do ser humano, a grande família de Deus. Então, isso é missão do COMID, né, do Conselho Missionário Diocesano. Ainda como função, ele tem como tarefa a de formar agentes missionários. Então, formar agentes missionários. Com isso, você percebe a missão continental, o desejo da missão continental na formação dos agentes missionários, dos discípulos missionários de Jesus Cristo. Ainda, o COMID tem como tarefa cooperar com as necessidades de outras igrejas. Então, essa cooperação no mundo da missão é algo fundamental e que na sua diocese deve ser alimentado pelo Conselho Missionário Diocesano. E, por último, o COMID tem como tarefa articular a dimensão missionária com as forças da igreja local. Nesse sentido, ninguém fica de fora, né? Ninguém fica de fora das atividades missionárias. Então você percebe a importância da tarefa de um COMID, do funcionamento do COMID, né, do Conselho Missionário Diocesano, a importância de tudo isso, e você vai perceber também que, uma vez funcionando, está pronto o terreno para a realização da missão continental. Olhando todo esse contexto da organização missionária, se percebe, e é muito importante destacar, a tarefa de cada um desses conselhos. E é bom perceber que vai de baixo para cima a leitura que podemos fazer desses conselhos. Um grupo de animação missionária, que é formado pelas pastorais, ele vai dar suporte para o COMIPA, Conselho Missionário Paroquial. O COMIPA funcionando vai dar suporte para o COMID, Conselho Missionário Diocesano. O COMID funcionando vai ser realmente um espaço aberto para o bom funcionamento do COMIRI, Conselho Missionário Regional. Então, daí você percebe que toda esta organização se faz importante na sua diocese, na sua paróquia, no seu regional. Porque isso não é realmente aumentar o trabalho, isso não é realmente inventar outras coisas a mais a fazer na sua diocese. Isso é uma recomendação e um plano realmente da igreja no Brasil. Então é importante que façamos funcionar esses conselhos missionários em nossa região. E agora nós vamos apresentar a você algumas pistas de ação. Para isso, nós vamos resumir em 7 passos para que se tornem verdadeiros caminhos, ideias para a realização da missão em sua diocese, em seu regional, em sua paróquia. Acompanhe comigo. Passos para a realização da missão. Primeiro passo, construir um grupo de animação missionária. E qual é a função desse grupo de animação missionária? É justamente rezar, discutir, refletir, planejar, trabalhar, avaliar. Isso todas as pastorais fazem. Então, o que queremos com isso é simplesmente
sistematizar um pouco mais esse trabalho para que todos possam perceber como está funcionando e também para vermos os resultados também, atingir realmente os corações das pessoas. Um segundo passo é trabalhar com as pastorais. A dimensão missionária, ela está inserida na pastoral orgânica da igreja particular. Daí a importância de termos em nossa diocese um trabalho da pastoral orgânica, um trabalho onde realmente a diocese seja esse sinal de unidade de todas as forças pastorais missionárias naquela região. O terceiro passo que nós podemos ver é a educação à mundialidade. A missão é compartilhada, é compartilhar a experiência do acontecimento, do encontro com Cristo, testemunhá-lo e anunciá-lo a todos os confins do mundo. Aparecida 145. Aqui você percebe a dimensão universal da missão. A missão, ela realmente, para ser a missão de Jesus Cristo, ela deve ser universal. Eu vim para que todos tenham vida. No próximo encontro, nós vamos continuar refletindo sobre esse espaço para a realização da missão. Dando continuidade ao nosso encontro sobre os passos para a implementação da animação missionária, você pode seguir olhando o quarto passo, que é inserir-se no mundo dos pobres. A igreja é morada dos povos e irmãos e casa dos pobres. Aparecida 8. A igreja como morada dos povos e irmãos e casa dos pobres. E aqui é importante percebermos que não dá para falar de missão sem levar em conta a dimensão de pobreza, de sofrimento que as pessoas vivem. Missão é realmente lutar para que todos tenham vida em abundância, vida digna, que é o projeto de Jesus Cristo. O quinto passo é cooperar com a missão universal. 3 são as dimensões da cooperação missionária: a espiritual, a econômica e doação pessoal. Nesse sentido, nós podemos ver que essa dimensão da espiritualidade, quando se fala espiritual missionária, se trata de você rezar pelos missionários que estão distantes, rezar pelos missionários que estão próximos de você, rezar pela igreja toda ela missionária. A questão econômica é você poder participar. Nós sabemos que não existe missão também sem os recursos, são necessários para que a missão aconteça. E a igreja no Brasil está de parabéns. Por exemplo, a missão de Timor-Leste, que são 10 anos de missão, toda a igreja no Brasil colaborou para que essa missão acontecesse durante esses 10 anos. A catequese, a juventude, toda a igreja no Brasil, as comunidades do interior, tudo. Então vocês lembram com certeza sobre esse gesto de cooperação, esse gesto bonito de ser missionário, ajudando a igreja em outros países. O outro passo, o sexto passo, é favorecer o desenvolvimento
da espiritualidade missionária. O discípulo e missionário, movido pelo estímulo e ardor que provém do Espírito Santo, aprendem a expressá-lo no trabalho, no diálogo, no serviço e na missão cotidiana. Isso podemos encontrar em Aparecida 284. O próximo passo é articulação. Articular-se com os organismos de animação missionária, Comide, Comire, Comina e o Conselho Nacional de Evangelização. Nesse sentido, nós temos aqui uma síntese da organização missionária da Igreja no Brasil. E cabe a cada um de nós, nossas paróquias, nossas dioceses, nossos regionais, lutar para viver em sintonia com o trabalho missionário da Igreja no Brasil. Todas as forças vivas missionárias são válidas e traz realmente grande colaboração para a realização, para o desempenho da evangelização da Igreja no Brasil. Mas para isso é importante ter em mente a importância de trabalharmos em conjunto. A Aparecida fala bastante sobre transformar a paróquia em redes de comunidades. O que significa isso para nós? Então, para que a paróquia se torne realmente uma rede de comunidade, é necessário, de antemão, que nós possamos também trabalharmos todos em sintonia com a Igreja no Brasil. Por isso, a CNBB transformou a Missão Continental no Projeto Nacional de Evangelização. Então não tem como ficarmos de fora. Então é algo de todos. E ela vem justamente com esse intuito de envolver todos os batizados e batizadas. Nós percebemos que a Missão Continental ela veio para ajudar, especialmente atingirmos aqueles que estão fora, afastados da comunidade. No próximo encontro, nós vamos ver um pouco mais o Projeto Nacional de Evangelização, o Brasil na Missão Continental. Quais são as propostas, quais são os objetivos, né? Além de tudo isso que nós já vimos até agora, mostrando o que é a Missão Continental, quais são as suas fases, as suas etapas, onde ela realmente pode acontecer. Mostramos foi apresentado várias sugestões, várias pistas de ação, né? Cabe cada um se apropriar daquilo que favorece, né, de acordo com a sua realidade. Então são pistas provenientes das experiências das paróquias, das dioceses, dos regionais, que ao longo deste ano de 2009 foi realmente recolhida essas experiências, partilhadas essas experiências, porque, na verdade, a Missão Continental ela já está acontecendo. Para nós, oficialmente, para nós no Brasil, oficialmente, a abertura da Missão Continental, ela se deu na Assembleia dos Bispos, na última Assembleia dos Bispos, neste ano de 2009, lá em Itaici. Ali foi oficialmente a abertura da Missão Continental aqui no Brasil. E de lá para cá, aliás, até antes mesmo, já estava funcionando em várias regiões. Então, nós podemos, por isso que é importante somar forças, partilhar as experiências, para que nós possamos vislumbrar, ver o todo da Missão Continental, como é que ela está realmente atingindo as diversas regiões do nosso país, do nosso imenso Brasil. E, na sequência, nós vamos perceber o objetivo principal da Missão Continental, específico, e algumas pistas. Também qual é o papel da diocese, mais claramente, né, mais especificamente, o papel da diocese, o que poderemos fazer para que a Missão Continental realmente aterrize cada vez mais em nosso meio. Não podemos esquecer que não é um trabalho a mais para você. Trata-se de fazer uma releitura e perceber missionariamente
tudo isso que você está fazendo na sua comunidade, lá na paróquia, na diocese, no regional. Olhar tudo isso como ação missionária. Isso é o papel, né? Se trata o papel da missão continental, né? Criar, antes de tudo, a consciência de que somos missionários, somos discípulos missionários de Jesus Cristo. Eu lembro que num dos encontros que eu estava assessorando sobre a missão continental, alguém falava que fez muitas atividades, já estava uma pessoa bastante envolvidas, mas não tinha essa consciência do que vinha a ser missionária. No próximo encontro, nós vamos perceber, eu vou continuar um pouco essa história para que você perceba o que vem a ser criar consciência missionária em nosso povo, em cada batizado. Então, no próximo encontro, veremos isto. No encontro anterior sobre a missão continental, nós ouvimos um pouco sobre a importância dos conselhos missionários e o papel da missão continental, que é criar, despertar a consciência missionária em todos e em cada batizado. E eu havia iniciado uma história sobre pessoas que trabalham a vida inteira na igreja, mas que no final da vida, se perguntar se é missionário, às vezes responde que não. O missionário é o padre, é a irmã, mas não tem essa consciência. Isso dói o coração da gente quando escuta, quando percebe uma história como esta. Então, a missão continental, ela vem justamente para ajudar a conscientizar as pessoas do seu papel de batizado e realmente a ponto de se ver como verdadeiros missionários e missionárias de Jesus Cristo. No encontro de hoje, nós vamos abordar o Projeto Nacional de Evangelização propriamente dito. Acompanhe comigo. Projeto Nacional de Evangelização da CNBB, com o nome O Brasil na Missão Continental. O Brasil na Missão Continental. O lema desse projeto é Alegria de ser discípulo missionário. Alegria de ser discípulo missionário. E o objetivo geral é abrir-se ao impulso do Espírito Santo e incentivar nas comunidades e em cada batizado o processo de conversão pessoal e pastoral ao estado permanente de missão para a vida plena. Olhando os objetivos específicos, nós podemos perceber que vai de encontro realmente com a proposta de Aparecida. Proporcionar a experiência do encontro com Cristo. Promover a formação para a conversão pessoal e pastoral. Favorecer o acesso a todos a partir dos pobres. Repensar as estruturas da ação evangelizadora. Viver a missão como serviço à humanidade. Discernir os sinais do Espírito Santo na história. E os passos pedagógicos são os passos que nós já conhecemos, que podemos dizer que são os passos da formação do discípulo missionário. A seguir, o encontro com Cristo, que leva à conversão, a conversão que leva ao discipulado, ao seguimento de Jesus, o discipulado que nos conduz à comunhão, a comunhão que nos leva à missão e a missão
que nos conduz à construção do reino. Esses passos são os passos pedagógicos e os passos principais na formação do discipulado. Vejamos agora a missão continental em ação. Subsídios elaborados pelas comissões da CNBB, isso já está acontecendo. Leitura orante da Bíblia, círculos bíblicos, santas missões populares, nossas dioceses estão fazendo, já fizeram e continuam fazendo. Multiplicadores e delegados regionais para acompanhar o projeto, isso é necessário para que a missão realmente tenha êxito. Seminários sobre a igreja, a comunidade de comunidade, que aconteceu o ano passado, em 2008. A pastoral urbana, que aconteceu agora neste ano, de 2009. A terceira Semana Nacional de Catequese, também acontecida em 2009, no início de outubro de 2009. O fenômeno religioso, que vai acontecer